Crise à vista? Trump dispara, ouro bate recorde e Brasil em um alerta com rombo nas contas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Obrigado por estarem aqui acompanhando mais um vídeo. Antes de começarmos, já deixa o seu like porque isso ajuda demais o canal. Se você ainda não está inscrito, aproveita agora, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar novos vídeos. Assim, você não perde nenhum conteúdo sobre economia e finanças. Agora, sem mais delongas, vamos ao resumo dos principais destaques da semana no mundo da economia. Resumo da semana? Uniresumo da semana econômica. Esta semana foi cheia de altos e baixos. No Brasil, tivemos preocupações com as contas públicas e uma surpresa desagradável para o setor imobiliário, com a Caixa Econômica apertando as regras para financiamentos. Além disso, em São Paulo, muitos ficaram no escuro com a falta de luz em várias regiões. E para fechar, o governo confirmou que o horário de verão não vai voltar. Do desempenho de empresas e bolsas internacionais. Vale surpreendeu positivamente com sua produção de minério de ferro no terceiro trimestre, mas o destaque internacional vai para as bolsas dos Estados Unidos, que continuaram batendo recordes, especialmente com a Apple e a Nvidia. Por outro lado, a gigante do luxo LVMH, dona da Louis Vuitton, viu suas ações despencarem após uma queda inesperada nas vendas, principalmente na China. E o petróleo também teve uma semana agitada, com uma queda de 5% nos preços na terça-feira. 3 contexto geopolítico e moedas. No cenário internacional, tivemos mais tensão no Oriente Médio, com Israel matando o líder do Hamas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump disparou nas casas de apostas como favorito nas eleições presidenciais. O Bitcoin e o ouro seguiram firmes como ativos de reserva de valor, e a Rússia surpreendeu ao sugerir a criação de uma criptomoeda dos BRICS para substituir o dólar nas transações comerciais entre os países do bloco. 4. Situação fiscal do Brasil. No Brasil, a situação fiscal continua sendo motivo de preocupação. Houve notícias de que o governo estava preparando um pacote de contenção de gastos públicos, o que inicialmente animou os investidores. No entanto, relatos de que o governo poderia tirar as estatais do orçamento esfriaram um pouco o ânimo. Tensão nas eleições dos Estados Unidos. Eleições nos Estados Unidos estão cada vez mais acirradas. Embora as pesquisas mostrem um empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump, Trump conseguiu virar o jogo nas casas de apostas e agora está à frente, com um aumento de apoio entre minorias, como negros, latinos e asiáticos. 6. Valorização do ouro. Ouro continuou a brilhar esta semana, atingindo mais um recorde histórico. A incerteza sobre as eleições americanas e a guerra no Oriente Médio, somadas às expectativas de novos cortes de juros nos Estados Unidos e na Europa, impulsionaram ainda mais o preço do metal. 7. Caixa Econômica e financiamento imobiliário. Quem está planejando comprar ou financiar um imóvel? Atenção! A Caixa Econômica anunciou novas regras para financiamento que agora ficaram mais restritas. O banco vai financiar apenas até 70% do valor do imóvel, e o limite de avaliação foi reduzido para 1,5 milhão de reais. Isso impacta diretamente o setor imobiliário, que já vem enfrentando desafios. 8. Imposto de renda e reforma tributária. Por fim, a questão do imposto de renda continua sendo um tema quente. A promessa do governo de isentar quem ganha até R$ 5.000 terá um custo alto, estimado em 45 bilhões de reais. Para compensar, o governo cogita criar um novo imposto mínimo de 12% para milionários,
mas especialistas acreditam que a arrecadação será insuficiente para cobrir essa perda. 9 expectativas para a próxima semana. Para fechar, a próxima semana promete grandes emoções no mercado. Teremos divulgação de balanços importantes aqui no Brasil, o relatório de inflação nos Estados Unidos e a decisão de juros na China, que pode agitar ainda mais os mercados. Agora que já demos um overview dos principais acontecimentos, vamos aprofundar cada um dos pontos com mais detalhes. 1. Situação fiscal do Brasil. A situação fiscal do Brasil continua sendo o grande vilão para os investidores. Durante a semana, houve especulações de que o governo poderia lançar um pacote de cortes de gastos entre 30 e 50 bilhões de reais, o que animou o mercado. Mas logo em seguida surgiram boatos de que o governo poderia tirar estatais do orçamento, gerando um certo desconforto. Mesmo com o ministro Fernando Haddad negando a informação, a incerteza permanece. Enquanto isso, o presidente Lula voltou a defender que gastos com saúde e educação são investimentos, e não despesas. 2. Desempenho das bolsas e empresas internacionais. Nos Estados Unidos, as bolsas continuaram em alta, com a Apple e a Nvidia batendo recordes. Enquanto isso, o setor de luxo na Europa sentiu o baque com a queda nas vendas da Louis Vuitton, o que refletiu diretamente nas ações da LVMH. O petróleo também teve uma semana volátil, com uma queda acentuada de 5%, pressionado pelas tensões geopolíticas. 3. Contexto geopolítico e ativos refúgio. Geopolítica está movimentando os mercados, principalmente após Israel atacar o líder do Hamas. Esse cenário tem impulsionado o ouro e o Bitcoin, que continuam firmes como ativos de reserva de valor. Além disso, a Rússia sugeriu a criação de uma criptomoeda dos BRICS, o que pode alterar o equilíbrio das moedas globais e diminuir a dependência do dólar. 4. Tensão nas eleições dos Estados Unidos. Eleições americanas estão cada vez mais imprevisíveis. Donald Trump, que inicialmente estava atrás nas pesquisas, conseguiu virar o jogo nas casas de apostas. Seu aumento de popularidade entre minorias, como negros e latinos, está mudando o cenário eleitoral, e isso tem mexido com os mercados, especialmente com o Bitcoin, um ativo que Trump já elogiou. 5. Ouro e Bitcoin em alta. O ouro atingiu uma nova máxima histórica, superando os 2.700 dólares por onça. A expectativa de mais cortes de juros nos Estados Unidos e na Europa está ajudando a manter o ouro e o Bitcoin valorizados, com investidores buscando segurança em meio à incerteza política e econômica global. 6. Caixa Econômica e Financiamento Imobiliário. As novas regras de financiamento da Caixa Econômica estão impactando o mercado imobiliário. O banco limitou o financiamento de imóveis a 1,5 milhão de reais e reduziu o percentual financiado de 80% para 70%. Essas mudanças, além de refletirem a escassez de recursos da poupança, podem esfriar ainda mais o setor. 7. Imposto de renda e reforma tributária. A reforma tributária continua gerando discussões, especialmente sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. O impacto dessa medida pode chegar a 45 bilhões de reais. E o novo imposto sobre milionários, de 12%, não deve ser suficiente para cobrir essa diferença, com muitos milionários já buscando formas de evitar a taxação. Essa foi uma semana intensa no mundo econômico e a próxima promete ser ainda mais. Então, se você quer continuar por dentro de tudo, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Até a próxima e um grande abraço!